Oi, pessoal! O objetivo da aula de hoje é demonstrar para vocês como que nós fazemos um teste de sensibilidade aos antimicrobianos ou um antibiograma. O primeiro passo é a gente verificar se a bactéria que será testada, ela está pura. Não pode haver mais de um tipo de colônia para fazer o antibiograma. Essa bactéria, ela foi isolada de algum sítio infeccioso do paciente, ela já foi previamente identificada e ela foi isolada para que seja realizado o teste de sensibilidade. Nós temos aqui uma placa de Staphylococcus aureus. Além da colônia de bactérias, nós vamos precisar também de uma pipeta Pasteur estéreo, de uma alça bacteriológica estéreo, de uma pinça previamente esterilizada, solução salina esterilizada, os discos de antibiograma que nós vamos utilizar para o teste, além de um tubo estéreo também. Todos esses produtos são descartáveis. O meio de cultura padronizado para o antibiograma é o Miller-Hinton. E dependendo da quantidade de drogas a ser testadas, nós podemos utilizar essas placas grandes, que comportam até 12 discos de antibiótico, ou placas pequenas, que comportam até 6 discos de antibiótico. Nós vamos precisar também de um equipamento, esse daqui é chamado de DensiCheck, e ele é utilizado para medir a quantidade do inóculo bacteriano. Esse já foi previamente calibrado com o reagente que é fornecido pelo fabricante do produto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o inóculo bacteriano. Então, nós vamos precisar desse tubo estéreo. Aí eu venho, abro a minha pipeta Pasteur com bastante cuidado. É importante que quando a gente manipula esses materiais que são estéreis, para a gente não encoste ele em nenhuma superfície, para que eles não contaminem. Então, eu vou colocar cerca de 2 ml de solução fisiológica estéreo no meu tubo. Sempre com muito cuidado para que nada seja contaminado. Descarto essa pipeta que eu utilizei no meu descarte de materiais descartáveis. E aí, eu vou agora fazer a turvação da minha bactéria, o inóculo. Eu vou precisar de uma quantidade de colônias suficiente para a escala de Macfarlane padrão para o antibiograma, que é a de 0,5. Esse processo, ele é chamado de turvação do inóculo. Então, eu também vou abrir a minha alça bacteriológica estéreo, com bastante cuidado para não encostar em nenhuma superfície e contaminá-la. Eu vou pegar uma pequena quantidade da minha colônia bacteriana, bem pouco. E aí eu venho na parede do tubo e eu vou pressionar levemente para dissolver essa colônia na minha solução fisiológica. Uma vez que essa colônia está dissolvida, eu vou homogeneizar essa solução com o auxílio da alça bacteriológica. E aí, o próximo passo, eu descarto a minha alça bacteriológica, também no meu descarte de lixos contaminados. E o próximo passo é dosar essa solução, esse inóculo bacteriano que eu fiz no meu aparelho já previamente calibrado. Então, o que nós temos que observar aqui é que essa turvação, ela deve chegar em 0,5 no meu aparelho DensiCheck.
sendo aceitável uma variação de 0,45 até 0,55. Aqui eu tenho uma turvação de 0,49. Então, ela é uma turvação aceitável e é com ela que eu vou trabalhar. Caso essa turvação tivesse abaixo de 0,45, eu poderia colocar um pouco mais de colônia bacteriana e ir medindo essa minha turvação até a quantidade que eu preciso. Caso passe da turvação de 0,55, que é o aceitável, aí eu teria que dissolver um pouco mais essa minha solução com a minha solução fisiológica. Como aqui nós temos um inóculo que está dentro do padrão 0,49, então é com ele que nós vamos trabalhar. Bom, então eu tenho aqui a minha solução com a minha escala de Macfarlane já 0,5, já padronizada. Agora, nós vamos fazer a inoculação da suspensão na minha placa de Miller-Hinton. Então, primeira coisa, o primeiro passo, que é importantíssimo, é a identificação dessa amostra na minha placa. A gente nunca identifica uma placa pela tampa, porque as tampas podem ser trocadas, né? Então, a gente sempre vai identificar pela parte de baixo, que é a parte do meio. Então, aqui eu vou colocar o número do meu paciente. Vou colocar o mesmo número que eu tenho na minha placa, para que eu não tenha o risco de trocar a amostra. Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu venho com um suave estéreo também e descartável. E eu vou usar esse suave para fazer a minha semeadura nessa placa de Miller-Hinton. Então, nós pegamos o suave também, sempre tomando cuidado para que esse algodão, essa parte de cima dele não encoste em nenhuma superfície e contamine. A gente coloca esse suave dentro do inóculo, que eu vou mostrar para vocês. Ele vai ficar embebido nesse inóculo. Aí eu vou vir, eu vou tirar o excesso pressionando bem levemente na parede do tubo, para que esse inóculo, para que esse suave não fique muito encharcado com esse inóculo. Então, eu já tenho aqui uma quantidade de bactérias que é suficiente para a realização do antibiograma. Agora, para a semeadura, nós vamos realizar a técnica de espalhamento em 3 direções. A ideia dessa semeadura é que todo o inóculo que está contido nesse suave seja distribuído por toda a placa e de maneira uniforme. Então, eu venho aqui, eu faço um risco no meio da minha placa e eu vou passando esse suave de ponta a ponta do meu meio de cultura. Eu vou para uma outra direção, vou fazer o mesmo movimento. Eu tenho que me certificar de que todo o meio de cultura está recoberto com esse meu inóculo bacteriano. E por fim, mais uma direção diferente daquelas 2 primeiras. Então, dessa forma, eu vou garantir. E aí, no final, eu vou passar esse suave em torno do meu meio de cultura, fazendo um círculo em volta dele. Então, agora, vou descartar esse meu suave no meu lixo de materiais biológicos. Então, agora eu tenho a minha placa de Miller-Hinton, ela foi semeada nessas 3 direções. Eu tenho o meu inóculo bacteriano, que foi medido na escala 0,5 de Macfarlane, distribuído de maneira uniforme em toda a minha placa. E o próximo passo vai ser aplicar os meus discos, que estão impregnados com os antimicrobianos. Então, nós vamos aplicar esses discos agora na placa. E como que nós fazemos isso? Eu
pego a minha pinça, que já foi previamente esterilizada em autoclave. Eu vou abrir meu saquinho, tirar a minha pinça. Também tomando cuidado para que essa pinça não encoste em nenhuma superfície. Aí eu vou abrir a minha placa. Bom, o próximo passo vai ser aplicar os discos impregnados com os antimicrobianos nas placas. Os antimicrobianos de escolha, eles vão variar de acordo com a bactéria que será testada. Nesse caso, nós vamos testar a bactéria Staphylococcus aureus e os antibióticos que nós vamos utilizar são a tetraciclina, a linezolida, a sulfametazol trimetoprim e a gentamicina. Então, eu vou vir com a minha pinça, que foi previamente esterilizada, também retirando com bastante cuidado para que a gente não contamine isso em nenhuma superfície. Eu vou deixar a minha placa aberta. E aí, eu pego o meu frasco de antimicrobiano, abro o tubo. Com o auxílio da pinça, eu retiro um disco. Fecho meu tubo para que ele não fique contaminado. E eu aplico ele na placa. Ele vai cair na placa. E eu faço uma ligeira pressão sobre ele, não muito forte, para que ele não perfure o agar. Só para que ele realmente fique aderido ao agar. Aqui cabe duas observações importantes. A primeira: a gente nunca pode encostar essa pinça no meu inóculo bacteriano, apenas no disco impregnado. Se isso acontecer, nós temos que descartar essa lâmina, essa pinça, e pegar uma outra pinça estéril para continuar o processo. Então, esse é uma coisa bastante importante que precisa ser levado em consideração. Um outro cuidado também o disco, quando ele cai na placa, ele deve permanecer naquele local que ele caiu. A gente não pode retirar o disco do local que ele caiu e recolocá-lo em outro lugar da placa. Então, aqui é o disco de tetraciclina. E aí, eu posso fazer isso com todos os meus discos que eu vou utilizar para o meu teste de sensibilidade. A distância entre que deve ser aplicado os discos deve ser suficiente para que não interfira na leitura dos halos. Quando a gente fizer a interpretação do crescimento desse inóculo, a gente não pode ter discos muito próximos, senão pode interferir na interpretação dos halos. Então, eu vou colocar, como aqui eu tenho poucos discos, eu tenho só 4, então eu posso colocar isso. Posso colocá-los de uma maneira um pouco mais distantes. Como eu não encostei, eu posso continuar utilizando essa minha pinça de maneira segura. Então, eu deixo o meu disco cair, faço uma leve pressão. Por último, a gentamicina. Também vou colocá-lo mais distante. Então, aqui eu tenho 4 antimicrobianos que serão analisados quanto à sensibilidade minha cepa de Staphylococcus aureus. O passo vai ser incubar essa placa em estufa bacteriológica, sempre com a tampa da placa virada para baixo e com os discos para cima. A condição e o tempo de crescimento, ele varia de acordo com a bactéria. As mais comuns, elas podem crescer em temperatura entre 35 e 37 graus, em anaerobiose e por um período mínimo de 18 horas. A nossa estufa está em 36 graus, então nós vamos incubar essa placa
para que após 18 horas a gente possa fazer a leitura desses halos e a interpretação do antibiograma. Bom, pessoal, passado aquele período de incubação da minha placa, nós vamos observar o crescimento do inóculo bacteriano nessa placa e os halos que foram formados, né, que são os halos de inibição ao redor dos discos de antimicrobianos que nós testamos. Então, agora nós vamos medir esse halo. Eu já conheço a minha bactéria, ela já foi identificada. Ela é um Staphylococcus aureus. Isso também vai ser importante para a interpretação. E aqui nós temos os discos que foram testados e eu vou fazer a medição deles. Eu vou medir o primeiro para que vocês possam ver como que eu faço essa medição. Primeiro, precisa ser sempre contra a luz. Então, nós precisamos estar olhando essa placa contra a luz para que a gente possa enxergar quais são as colônias, as últimas colônias que foram inibidas por esse antibiograma. É a partir daí que nós vamos fazer a leitura. Então, eu preciso de uma régua, que eu vou medir isso em milímetros. Eu vou fazer essa medição em 3 direções diferentes. Isso vai permitir que seja evitado resultados falsos sensíveis. Então, aqui eu tenho o halo de gentamicina, o disco de antimicrobiano de gentamicina e o halo que foi formado ao redor desse disco. Isso significa que houve crescimento bacteriano até essa região, mais ou menos. Então, eu vou colocar essa minha régua bem no meio do meu disco e vou medir, que isso dá 26 milímetros. Então, eu vou medir em mais 2 direções diferentes. Sempre com a régua no meio do disco. Aqui eu tenho 27 milímetros. E nessa terceira direção, eu tenho 26 milímetros. Então, quando a gente tem uma diferença nessa interpretação de milímetros, nessas 3 medidas que eu faço, eu vou considerar sempre o menor halo inibitório. Isso vai me garantir mais ainda que eu não libere um resultado falso sensível. Então, aqui eu vou dizer que o meu halo de inibição para gentamicina foi de 26 milímetros. E eu vou fazer isso em todas as minhas, em todos os discos de antimicrobiano que nós testamos. Bom, então aqui eu tenho a identificação da minha bactéria, que é um Staphylococcus aureus, e eu tenho todas as medidas dos meus discos, todas as medidas dos halos dos discos de antimicrobiano que nós testamos. Até o ano de 2019, os laboratórios brasileiros eles poderiam seguir diferentes documentos que direcionavam as interpretações desses resultados. Então, nós tínhamos o documento CLSI, que é um documento americano, e o EUCAST, que é um documento europeu. A partir de dezembro de 2019, teve uma portaria lançada pelo Ministério da Saúde com uma normativa de que a partir de 2020, os laboratórios brasileiros, eles devem seguir as recomendações do documento BRCAST. Os documentos utilizados anteriormente, eles eram todos em inglês. O CLSI é um documento pago, então é necessário que se pague uma taxa em dólar para a utilização desse documento. O EUCAST, ele é um documento gratuito, mas os dois estavam em inglês, o que muitas vezes dificultava a interpretação do analista. Esse documento BRCAST, ele é um documento que está todo em português e ele é disponível gratuitamente no site da instituição. Então, eu tenho aqui esse documento e eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos para interpretar esses. Bom, pessoal, então aqui é o meu documento BRCAST. Eu tenho aqui
o sumário dele, né, das páginas. Eu tenho que saber a identificação da bactéria que eu quero interpretar esse resultado. Nesse caso aqui, eu já tenho a minha bactéria, é um Staphylococcus, que se encontra na página 28. Então, a gente vai até essa página. E nesse setor de Staphylococcus aureus, nós temos todas as informações necessárias sobre essa espécie. Então, aqui nós podemos verificar que nós temos a coluna das drogas. Então, nós temos aqui todas as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, as fluorquinolonas, os aminoglicosídeos, todas as drogas que podem ser utilizadas para o tratamento contra os estafilococos estarão nessas páginas. Então, aqui, nessa primeira coluna, nós temos a droga que nós testamos, e nessas outras colunas, nós temos a interpretação do resultado que nós obtivemos. Então, eu vou observar primeiro a gentamicina, que foi uma das drogas que a gente utilizou. A gentamicina, ela é um aminoglicosídeo. A técnica que nós utilizamos foi a de disco difusão. Nós utilizamos discos de antimicrobianos. Então, nós vamos nos concentrar nessa tabela aqui. Então, eu vou dizer que os meus estafilococos, eles podem ser considerados sensíveis se eles tiverem cepas que apresentam halos maiores ou iguais a 18 milímetros. E que halos menores que 18 milímetros podem ser considerados resistentes. Então, o que isso significa? Que esse isolado de Staphylococcus aureus que nós fizemos no antibiograma, ele apresentou um resultado sensível para a gentamicina, porque o halo de inibição dele foi de 26 milímetros, ou seja, maior do que 18 milímetros. Então, aqui eu fiz aquela interpretação que eu fiz para a gentamicina, eu fiz para as demais drogas que nós testamos, exatamente da maneira que eu demonstrei para vocês, avaliando o diâmetro que eu encontrei com o recomendado pelo documento, com o padrão recomendado pelo documento. Esse meu isolado de Staphylococcus aureus, ele é um isolado bastante sensível e ele apresentou sensibilidade para os 4 antimicrobianos que nós testamos. Então, como que nós vamos liberar esse resultado? Será emitido um laudo pelo analista, em que irá constar o sítio de isolamento dessa amostra, dessa cepa bacteriana, a quantidade que foi encontrada determinado pelos métodos, pelas técnicas de análise microbiológica, a espécie bacteriana que foi identificada, nesse caso o Staphylococcus aureus, uma tabela com as drogas que foram testadas e qual foi a interpretação dessa sensibilidade das drogas. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse isolado de Staphylococcus aureus, ela apresentou sensibilidade para gentamicina, para linezolida, para tetraciclina e para sulfametoxazol trimetopim.